Olá pessoal, no vídeo de hoje eu estou fazendo o desafio Toon do Instagram, onde você escolhe uma foto sua e mistura foto e ilustração. Algumas pessoas dividem ao meio a foto, que nem eu fiz, outras têm recortes mais criativos e adicionam elementos ilustrados no lado da foto. Isso é a escolha do próprio ilustrador. Aliás, se você não conhece o desafio, vale a pena dar uma olhada na hashtag, porque tem vários trabalhos lindos, além de ser um bom jeito de conhecer novos artistas. Eu mesma dei uma olhada nessa hashtag enquanto estava fazendo esse vídeo e acabei achando mais alguns artistas para seguir na plataforma. Como vocês vão ver, eu comecei com um esboço tradicional, que eu usei uma caneta esferográfica preta para detalhar e criar texturas e tons, que depois eu bati uma foto e transferi para o Photoshop, onde eu passei a trabalhar na ilustração com pintura digital. O plano original era deixar a textura da caneta aparecer, e ela ainda é visível em alguns pedaços, mas eu acabei fazendo mais mesclagem do que o planejado. Em alguns lugares, eu acabei optando por não utilizar essa textura original que eu criei com a caneta. Outra coisa é que o meu cabelo tem uma cor meio estranha. Ele fica entre o louro e o castanho. Ele fica mais castanho quando eu pego pouco sol e quando eu começo a sair mais, ele tende a ficar mais alourado. E eu acho que nessa foto, na época, ele tinha poucas seções louras. Ele estava bem mais para castanho. Mas eu acabei representando ele um pouco mais alourado nessa ilustração, porque eu achei que a trança, já que ela era uma área que ia ultrapassar a moldura da imagem, no sentido de que toda a imagem, menos ela, está na mesma área retangular, eu achei que ela precisava de algo interessante. No fim, incluir uma cor mais saturada ajudou a trazer um pouco de interesse para essa área. Além disso, eu tive um pouco de dificuldade em achar cores que não necessariamente combinassem perfeitamente com a foto, mas que se encaixassem na ilustração. Eu também tentei algumas opções de modos de camada, para ver como isso ia influenciar a cor, e se eu não me engano, eu acabo usando principalmente a opção sobrepor, para estabelecer as cores da ilustração sem afetar a base. Mas no fim eu sempre acabo mesclando as camadas para trabalhar como numa pintura e poder modificar diretamente a line art, seja suavizando ela em algumas partes, como nas linhas de sorriso ao redor da boca, ou mesmo integrando elas na pintura, como eu fiz no cabelo. Além da opção de incluir uma cor mais saturada no cabelo, eu optei também por uma sombra mais saturada do que a que eu comecei pintando, do que a cor anterior que eu testei para a sombra, que era bem mais saturada e fria. Essa mudança para uma cor mais viva deu um ar mais saudável à ilustração. Aliás, se vocês fizerem esse desafio, eu vou pôr na descrição o nome do meu perfil lá do Instagram, para vocês poderem me marcar, porque eu ia adorar ver não só o estilo de ilustração de vocês, mas como vocês encararam o desafio, se concentraram em ilustração de um lado só, se vocês misturaram mais, se deixaram a linha entre a foto e a ilustração mais ou menos visível. Isso é algo que eu ia gostar muito de ver. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau!